dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Cruzeiro, passada a semana aí de Libertadores, de Copa Sul-Americana, agora é foco no Campeonato Brasileiro. Chegando o repórter Emerson Pansieri. Mais de 33 mil cruzeirenses confirmados para domingo contra a Chapecoense. E fica a dúvida se meio-campista recuperado de lesão vai ser relacionado pelo técnico Arthur Jorge. Um resumão do que foi a quinta-feira do Cruzeiro, começando com o Matheus Henrique. Está recuperado de uma lesão pulmonar sofrida na vitória do Cruzeiro para cima do Bahia, 2-1. O jogo foi em Salvador no dia 9 de maio. Essa lesão pulmonar tirou o Matheus Henrique dos últimos jogos do Cruzeiro. Fica a dúvida se ele vai ter condição de retornar já no domingo. Duelo contra a Chapecoense marcado para as 4 da tarde no Mineirão, ou se fica para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, dia 28, quinta-feira, às 9h30 da noite. Por falar no jogo contra a Chapecoense, mais de 33 mil torcedores têm presença assegurada no Mineirão. Setor laranja superior também foi aberto. A expectativa da Minas Arena é que o Mineirão tem aí 45 mil torcedores que prometem empurrar o Cruzeiro à busca de mais uma vitória. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogando em casa antes do duelo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, também em casa, no Gigante da Pampulha. E esse horário das 4 é bom, Pra caravana, turma do interior, todo mundo gosta. Mais uma informação: o Lucas Romero vai ser homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte amanhã, às 18h. Cidadão honorário de Belo Horizonte. Foi uma homenagem aí que partiu da vereadora Janaína Cardoso. Lucas Romero, que está na segunda passagem dele no Cruzeiro e é também capitão do time celeste dentro de campo. Torcedor gosta muito do Romero. Jonathan Jesus, uma informação que foi divulgada pelo Globo Esporte, recebeu uma sondagem do Betis. Confirmamos essa informação. E aí, numa apuração com o nosso Lucas Barbosa também no itatiaesporte.com.br, não tem proposta oficial pelo jogador. Na mesa do Cruzeiro, nada de oficial em relação a essa saída. Lembrando que o Jonathan Jesus, o Cruzeiro, contratou por 8 milhões de reais e no início do ano não aceitou uma proposta de 10 milhões de euros do Zenit da Rússia. Tá valorizado. Jovem jogador, 21 anos, hoje é titular absoluto da Defesa Celeste, ao lado do Fabrício Bruno. O Cruzeiro trabalha nesta sexta-feira, sábado também, e aí fica concentrado para o duelo contra a Chapecoense. E mais uma informação no nosso pós-jogo: Flávio Rodrigues de Souza, FIFA de São Paulo, vai apitar no duelo contra a Chape no domingo. Esse ano, ele apitou 2 jogos do Cruzeiro. A derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã e também a derrota do Cruzeiro por 3-1 para o Atlético no Mineirão. Vai ter agora a missão de apitar o jogo do Cruzeiro. Torcedor sempre fica com um pezinho atrás quando ouve o nome do Flávio Rodrigues de Souza. Lembrando que Otávio, Cauã Moraes, Romero, Gerson e Matheus Pereira estão pendurados do Cruzeiro. E fica essa atenção, porque o Cruzeiro fecha a participação antes da disputa da Copa do Mundo, dia 31 de maio, no Mineirão, contra o Fluminense. O Cruzeiro pode ter um reforço para domingo. O meio-campista Matheus Henrique participando do treino ontem na Toca da Raposa. Ele que teve uma lesão pulmonar na vitória do Cruzeiro para cima do Bahia 2-1. O jogo foi no dia 9 de maio e desde então não atuou mais. Fica a dúvida se ele vai ser relacionado pelo técnico Arthur Jorge para o compromisso de domingo contra a Chapecoense às 4 da tarde no Mineirão. Para essa partida o Cruzeiro não conta com o atacante Arroio suspenso. Por falar no jogo, mais de 33 mil cruzeirenses já têm presença segurada. É a nação celeste para empurrar, para passar aquela força, e o laranja superior foi aberto. A expectativa da Minas Arena é que 45 mil cruzeirenses compareçam ao jogo. O zagueiro Jonathan Jesus recebeu sondagem do Betis da Espanha, uma informação antecipada pelo GE, e nós confirmamos, mas proposta na mesa do Cruzeiro, proposta oficial, não chegou.
O Cruzeiro que rejeitou no início do ano uma proposta de 10 milhões de euros do Zenit da Rússia. E hoje, o volante argentino Lucas Romero será homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte às 18 horas. Vai receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Segue com você, Nath. Um abraço. Um abraço, Pance. Boa sexta-feira. Obrigada pelas informações. Olha, jogo então que interessa ao Cruzeiro, em resultado de ontem na Libertadores. A Universidade Católica venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 jogando no Chile. Situação então agora do grupo na Libertadores. A Católica lidera, tem 10 pontos. O Cruzeiro é o segundo, tem 8. O Boca é o terceiro, tem 7. Barcelona de Guayaquil tem 3 pontos, já está aí previamente eliminado. O Cruzeiro vai jogar justamente contra o Barcelona. Depende apenas de si para chegar às oitavas da Libertadores. Se vencer e a Católica também vencer o Boca, o Cruzeiro vai avançar na segunda colocação. O Cruzeiro vencendo o seu jogo e a Universidade Católica não vencendo aí o Boca Juniors, empatando, por exemplo, o Cruzeiro já vai ficar na primeira colocação, né? O que seria o ideal para evitar até confrontos mais pesados já na próxima fase. Então é isso, Cruzeiro depende apenas de si, mas vai ficar de olho também no que acontece no jogo da Católica. Aliás, a Católica tem que perder, porque se empatar, vai chegar aos mesmos 11 pontos do Cruzeiro e tem aquela história do confronto direto. Então, é vencer o Barcelona e secar a Católica contra o Boca Juniors. Cruzeiro que teve o maior crescimento de receita comercial na temporada passada. Isso porque em 2024 a Raposa havia tido apenas 73 milhões de reais de arrecadação com receitas comerciais. No ano de 2025 foram 332 milhões. Ninguém conseguiu essa variação superior a 355% como o Cruzeiro. É importante só lembrar que isso também é reflexo de um investimento grande que o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, precisou fazer via publicidade, Supermercados BH, para salvar as contas do Cruzeiro. A verdade é que o Cruzeiro arrecadou não seria suficiente para cobrir todos os gastos, bem acima daquilo que o clube é capaz de arrecadar. De qualquer forma, o Cruzeiro foi o terceiro que mais faturou com receitas comerciais no ano passado. A primeira colocação para o Flamengo, 541 milhões de reais. O segundo lugar, do Red Bull Bragantino, que assim como o Cruzeiro precisou de recursos de seu dono, a Red Bull. Para salvar as contas, o Bragantino registrou receita comercial de 398 milhões de reais. Seguido pelo Cruzeiro, com esses 332 milhões, e aí sim aparecem os times paulistas, o Corinthians com 278 milhões, o Palmeiras com 249 milhões e o São Paulo com 224 milhões de reais. O que você pensa sobre donos de clubes que acabam injetando dinheiro via publicidade para salvar as contas? Tudo normal? Afinal de contas, o clube é deles? Ou você pensa que isso não é legal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com o jogo ontem no Chile, e a Católica fez o que a gente já imaginava. O melhor resultado era o empate. O Barcelona de Guayaquil teve um jogador expulso no comecinho do jogo, com 10 minutos de jogo, já veio a expulsão e aí o Barcelona até segurou o máximo que pôde, mas nos minutos finais a Católica fez 2-0 e chegou aos 10 pontos ganhos. Com isso, o Barcelona de Guayaquil está eliminado. Vem a Belo Horizonte apenas para cumprir tabela, não tem chance sequer de ir para a Sul-Americana, porque a situação do grupo ficou a seguinte: Católica, 10 pontos, liderança, Cruzeiro segundo, 8 pontos, Boca Juniors terceiro com 7, Barcelona de Guayaquil, lanterna, eliminado sem chance de mais nada, com 3 pontos ganhos. Todos os cenários possíveis. Primeiro, para não depender de ninguém, o Cruzeiro precisa vencer o Barcelona de Guayaquil. Uma vitória simples e o Cruzeiro está classificado. Aí vai saber com outro jogo se será primeiro ou segundo. Para ser primeiro, a Católica ela precisa ser derrotada pelo Boca. E aí passariam o Cruzeiro em primeiro e o Boca em segundo, em caso de vitória do Cruzeiro, em caso de vitória do Boca Juniors. Qualquer outro resultado, vitória do Cruzeiro, ou empate da Católica, ou vitória da Católica, a Católica se classifica em primeiro e o Cruzeiro se classifica em segundo, o Boca estaria eliminado.
Se o Cruzeiro não vencer o Barcelona, aí o Cruzeiro vai precisar de uma não vitória do Boca Juniors. Se o Boca empatar ou perder para a Católica, o Cruzeiro estará classificado independentemente de qualquer resultado que aconteça no Mineirão. Se o Cruzeiro empatar e o Boca Juniors vencer, aí o Cruzeiro estará eliminado. Então, estes são os cenários possíveis para o Cruzeiro ser primeiro. Tem que vencer o Barcelona, aí se classifica de qualquer forma, e contar com uma derrota da Católica. Qualquer outro resultado que aconteça na Argentina, mesmo o Cruzeiro vencendo o Barcelona, o Cruzeiro vai se classificar na segunda colocação. É aguardar até quinta-feira, haja coração, como diz Galvão Bueno, e o torcedor vai ter essa ansiedade até a partida da outra quinta-feira no Mineirão, com os ingressos começando a serem vendidos hoje, hein? O Cruzeiro vai divulgar todos os detalhes e a expectativa, claro, é de Mineirão lotadaço neste duelo da Copa Libertadores. Assim como o Mineirão estará cheio no domingo. Jogo diante da equipe da Chapecoense, 4 horas da tarde, Gigante da Pampulha. E o Cruzeiro treinando hoje na Toca da Raposa 2, dando sequência na preparação. Venda de ingressos para domingo segue rolando. São aí cerca de 35 mil ingressos já vendidos. Eu acho que dá para chegar aí em 45, 50 mil torcedores. A Chape é lanterna, mas precisa ser respeitada. E o Cruzeiro vai em busca de uma vitória, porque é muito importante neste momento seguir com a campanha de reabilitação dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o técnico Arthur Jorge bem à vontade, à exceção de Arroio, podendo ter até a volta de Matheus Henrique, que já está liberado do departamento médico. Vamos ver nesses 2 próximos dias o que faz Arthur Jorge. Expectativa para hoje do nome do VAR, o árbitro de vídeo. A gente já sabe que Flávio Rodrigues de Souza vai apitar e fica a expectativa de quem estará na cabine do VAR, na arbitragem de vídeo domingo, diante da Chapecoense. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Você que curtiu o vídeo aí, chegou até aqui no finalzinho. Peço aí o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal continuar crescendo, tá bom? Esquece não. E quem tá chegando agora aí, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, fica o meu convite para estar se inscrevendo aí no canal e fazer parte aqui do nosso time, tá? E esse canal traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá? De domingo a domingo. Você pode olhar os vídeos anteriores que você vai ver que só tem notícia do Cruzeiro. Pode até encontrar notícia aí atualizada para você que talvez não assistiu. E deixa aí o seu like, tá? Pega o embalo, deixa o like. Seu like é muito importante pro canal, tá? E esperamos que você fique bem à vontade, que esse canal aqui foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro. Então fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aqui no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, tá bom? Quem puder também tá tirando um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos. Nossa, ajuda demais. Quanto mais torcedores do Cruzeiro nesse canal, o canal cresce cada vez mais. O YouTube indicou esse canal para você porque você é cruzeirense com certeza. Então, se você compartilhar, você ajuda o YouTube e ajuda o canal. Muito obrigado a todos aí, tá bom? Deixa aí o seu comentário sobre tudo que foi falado, tá? Em relação a partida, essa classificação tensa que tá aí do Cruzeiro, né? Na Libertadores, realmente tá para causar ansiedade isso aí. Tá para causar ansiedade, que realmente não só depende de vitória, mas sim de resultados de terceiros. Então, realmente chega a ser um pouco complicado. Mas enfim, deixa aí o seu comentário, a gente olha todos os comentários, tá bom? Mais uma vez a gente quer agradecer a preferência de todos. Esperamos que vocês permaneçam aí com a gente com a inscrição, tá? E é isso aí, ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente pega e coloca aqui no canal para vocês, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, aquele meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!